Procurei lembrar-me de tudo que a águia estava me dizendo. Eu sabia que tinha que entrar pela porta à minha frente e que eu teria sabedoria se aprendesse tudo o que pudesse de alguém que me havia precedido e que, obviamente, tinha escolhido a porta certa para o topo da montanha. Eu não fui diretamente para o cume e não me encontrei com ninguém que o tenha conseguido fazer, continuou a águia. Mas cheguei lá bem mais depressa do que a maioria. Isso porque eu tinha aprendido muito sobre o sacrifício próprio enquanto lutava aqui, no nível da salvação. Lhe mostrei esta porta porque você está usando esta capa e você acabaria encontrando-a de qualquer modo. Mas o tempo é curto e eu estou aqui para ajudá-lo a amadurecer rapidamente. Há portas em cada nível e cada uma delas leva a tesouros que estão além da sua compreensão, continuou. Eles não podem ser adquiridos fisicamente, mas cada tesouro que você tomar com suas mãos, você poderá levar em seu coração. O seu coração tem o propósito de se constituir na casa do tesouro de Deus. Quando você chegar lá em cima de novo, o seu coração conterá tesouros mais valiosos do que todos os tesouros da terra. Eles nunca serão tirados de você, mas serão seus por toda a eternidade. Vá depressa! As nuvens de uma tempestade estão se avolumando e mais uma grande batalha está para começar. Dá para você vir comigo? Roguei a ele. Não, respondeu ela. O que me compete agora é ir ajudar aqueles que estiveram feridos. Mas eu o verei aqui de novo. Você vai encontrar-se com muitas das águias que são irmãos meus antes de você retornar, e todas elas vão poder ajudá-lo melhor do que eu no lugar em que as encontrar. Os tesouros do céu. Eu já amava muito aquela águia da qual mal podia suportar ter que deixá-la, mas estava alegre por saber que a veria de novo. Agora aquela porta me atraía como se fosse um imã, e eu a abri e entrei por ela. A glória que contemplei era tão espantosa que de imediato caí de joelhos. O ouro, a prata e as pedras preciosas eram muito mais belas do que eu posso descrevê-las. Elas, na verdade, rivalizavam com a glória da árvore da vida. Era um salão tão grande que parecia não ter fim. O piso era de prata, as colunas de ouro e o teto era de um diamante único que refletia todas as cores que eu conhecia e muitas outras que me eram desconhecidas. Anjos num número incalculável estavam por toda a parte, vestidos com vestes diferentes e uniformes que não tinham uma origem terrena. Quando fui andando pelo salão, os anjos todos se encurvaram, saudando-me. Um deles se aproximou de mim e me deu boas-vindas, citando meu nome. Ele explicou que eu poderia ir a qualquer parte ali e que poderia ver o que eu quisesse naquele salão. Nada era retido daqueles que entrassem pela porta. Eu estava tão tomado pela beleza que não conseguia nem falar. Finalmente observei que ali tudo era mais belo do que o próprio jardim. Surpreendido, o anjo respondeu: Mas este lugar é o jardim. Este é um dos quartos da casa do seu pai. Nós somos seus servos. Enquanto eu caminhava, uma grande companhia de anjos seguia-me. Me voltei para eles e perguntei ao que liderava: por que estavam me seguindo? Por causa da sua capa, disse ele. Nós lhe fomos dados para servi-lo aqui e na batalha que haverá. Eu não sabia o que fazer com os anjos, de forma que simplesmente continuei a andar. Fui atraído a uma enorme pedra azul que parecia ter o sol e nuvens em seu interior. Quando a toquei, os mesmos sentimentos fluíram dela para mim, os mesmos de quando eu comi o fruto da árvore da vida. Tive vigor, uma pureza mental não terrena e amor por todos e por tudo sendo aumentados em mim. Logo comecei a contemplar a glória do Senhor.
Quanto mais eu tocava naquela pedra, mais a glória aumentava. O que eu queria era não tirar a minha mão daquela pedra, mas a glória tornou-se tão intensa que finalmente eu tive que me afastar. Então os meus olhos deram com uma bela pedra verde. O que essa pedra tem? Perguntei ao anjo que estava próximo de mim. Todas essas pedras são tesouros da salvação. Você está agora tocando na dimensão celestial, e essa aí é a restauração da vida, prosseguiu ele. Ao tocar na pedra verde, fiquei vendo a terra em cores ricas e espetaculares. Elas cresceram em riquezas quanto mais eu mantinha a minha mão sobre a pedra, e o meu amor por todos a quem eu via também aumentava. Então, passei a ver uma harmonia entre todos os seres vivos num nível que eu nunca tinha visto antes. Eu passei a ver a glória do Senhor na criação. Ela foi crescendo até o ponto que de novo tive que me afastar por causa da intensidade. Percebi que eu não tinha ideia de quanto tempo havia permanecido ali. Do que eu tinha certeza era de que minha compreensão de Deus e do seu universo tinha crescido substancialmente apenas por ter tocado naquelas duas pedras, e ainda havia muitas outras a serem tocadas. Havia mais somente naquele salão do que alguém pudesse absorver em toda a sua vida. Quantos outros salões como este há? Perguntei ao anjo. Há salões como este em cada nível da montanha que você subiu. Como é possível alguém experimentar tudo o que há num só destes salões, para não dizer em todos os salões? Perguntei. Você terá toda a eternidade para fazer isso. Os tesouros contidos nas verdades mais básicas do Senhor Jesus são suficientes para perdurarem por mais tempo do que o de muitas vidas, de uma forma que não dá para você avaliar. Ninguém pode conhecer, no tempo de uma só vida, tudo o que há para se conhecer, mas você tem de tomar aquilo de que você tem necessidade e prosseguir em direção ao seu destino. Mais uma vez me pus então a pensar sobre a próxima batalha e sobre os guerreiros que tinham sido capturados. Não era um pensamento agradável num lugar assim tão glorioso, mas eu sabia que teria toda a eternidade para voltar a este salão. Eu tinha apenas algum tempo para encontrar o caminho que me levasse para o topo da montanha e de lá para a frente de batalha novamente. Me voltei para o anjo e disse: Você tem que me ajudar a encontrar a porta que leva ao cume. O anjo ficou perplexo e respondeu: Nós somos seus servos, mas você tem que nos liderar. Toda esta montanha é um mistério para nós. Todos nós desejamos conhecer este grande mistério, mas depois de sairmos deste salão do qual viemos a conhecer apenas um pouco, vamos ter que aprender ainda bem mais do que você. Você sabe onde se encontram as portas? Perguntei. Sim, mas não sabemos para onde elas vão. Algumas têm uma aparência muito convidativa, outras são simples e outras ainda são até mesmo repugnantes. Uma chega a ser terrível. Neste lugar há portas que são repugnantes? Perguntei incrédulo. E há uma que é terrível? Como pode ser? Isso não sabemos, mas eu posso mostrá-la para você, respondeu ele. Por favor, queira mostrar-me, disse. Andamos algum tempo, passamos por tesouros de glória inefável, os quais era difícil passar sem parar. Havia ainda muitas portas, com diferentes verdades bíblicas sobre cada uma delas. Quando o anjo disse convidativas, senti que ele tinha diminuído em muito o apelo que elas ensejavam. Eu bem que queria poder adentrar cada uma delas, mas a minha curiosidade pela porta terrível me manteve indo adiante. Então eu a vi, terrível. Foi uma expressão que não fez justiça ao que ela era. Medo apoderou-se de mim, que pensei que fosse me sufocar. Graça e verdade. Dei as costas para aquela porta
e me retirei dali depressa. Havia uma bela pedra vermelha nas proximidades, contra a qual eu praticamente me arremeti para tocar nela com as mãos. Imediatamente me achei no jardim de Getsêmani, contemplando o Senhor em oração. A agonia que presenciei foi ainda mais terrível do que a porta que eu acabara de ver. Chocado, puxei a minha mão daquela pedra e caí no chão exausto. O que eu queria fazer era voltar para aquela pedra azul ou para a verde, mas eu tinha que recuperar as minhas forças e o meu sentido de direção. Os anjos depressa ficaram ao meu redor para me servir. Deram-me de beber alguma coisa que me foi fortalecendo. Logo eu estava me sentindo bem, em condições de me levantar e ir de volta para aquelas outras pedras. Entretanto, a visão do Senhor orando, que voltava à minha mente, me fez parar. O que era aquilo lá atrás? Perguntei. Quando você toca numa das pedras, somos capazes de ver um pouco do que você vê e de sentir um pouco do que você sente, disse um dos anjos. Sabemos que todas essas pedras são grandes tesouros e todas as revelações que elas contêm são de valor inestimável. Nós contemplamos por um momento a agonia do Senhor antes de sua crucificação e sentimos brevemente o que ele sentiu naquela terrível noite. É difícil para nós entender como nosso Deus pode sofrer desse modo. Isso nos faz apreciar muito mais que honra é para nós servirmos aos homens por quem ele pagou um preço tão terrível assim. As palavras do anjo eram como relâmpagos que atingiam a minha alma. Eu tinha lutado na grande batalha, havia subido até o cume da montanha, tinha me tornado tão familiar com a dimensão espiritual que já nem mesmo notava os anjos e podia falar em quase que nos mesmos termos com as grandes águias. Contudo, eu não conseguia compartilhar nem por um momento dos sofrimentos do Senhor, sem desejar fugir para uma experiência mais agradável. Eu não deveria estar aqui, disse quase gritando. Eu mais do que ninguém é que merecia ser um prisioneiro do maligno. Compreendemos, Senhor, um anjo me disse apreensivo, que ninguém está aqui por ter merecimento para isso. Você está aqui porque foi escolhido antes da fundação do mundo para cumprir um propósito. Não sabemos qual é o seu propósito específico, mas sabemos que para todos os que estão nesta montanha há um propósito grandioso. Obrigado, você está me ajudando. Minhas emoções têm sido muito distendidas neste lugar, e isso tem sobrepujado minha compreensão. Você tem razão, ninguém está aqui por ser digno. Verdadeiramente, quanto mais subimos nesta montanha, mais indignos somos por estarmos aqui, e de mais graça necessitamos para permanecer aqui. Como foi que eu consegui chegar ao topo da primeira vez? Pela graça, o anjo respondeu. Se você quiser me ajudar, disse, por favor, repita esta palavra para mim toda vez que eu me encontrar confuso ou em desespero. Esta palavra eu a estou compreendendo melhor do que qualquer outra. Agora tenho que voltar para a Pedra Vermelha. Sei agora que ela é o maior tesouro que há neste salão, e não posso sair sem levar aquele tesouro do meu coração. A verdade da graça. O tempo que passei junto da Pedra Vermelha foi o tempo mais doloroso pelo qual já vivi. Muitas vezes, simplesmente, eu não aguentava mais e tinha que retirar as minhas mãos. Por várias vezes, fui de volta para as pedras azul ou verde para acalmar a minha alma e depois voltar para lá. Era cada vez mais difícil retornar para a Pedra Vermelha, mas o meu amor e apreciação pelo Senhor crescia mais daquele modo do que por qualquer outra coisa que eu tivesse aprendido ou experimentado antes. Finalmente, quando a presença do Pai afastou-se de Jesus na cruz, não pude permanecer ali por mais tempo. Saí. Posso dizer que os anjos, que também estavam sentindo até um certo grau o que eu sentia, estavam plenamente concordes com o que eu fiz.
O poder da vontade para tocar a pedra de novo simplesmente não estava mais em mim. Nem mesmo senti vontade de voltar para a pedra azul. Simplesmente fiquei prostrado no chão. Eu chorava pelo que o Senhor tinha passado. Chorava também porque sabia que eu havia desertado, tal como seus discípulos. Eu tinha falhado no momento em que ele mais precisava, assim como eles o fizeram. Depois do que me pareceu terem sido vários dias, abri os olhos. Uma outra águia estava ao meu lado. Em frente dela havia 3 pedras, uma azul, outra lima verde e uma vermelha. Coma-as, disse ela. Quando as comi, tudo ao meu ser se renovou. Uma grande alegria e sobriedade inundaram meu coração. Quando me pus de pé, vi que aquelas 3 pedras estavam encravadas no punho da minha espada e também sobre cada um dos meus ombros. Elas são agora suas para sempre, a águia disse. Elas não poderão ser tiradas de você e você não as poderá perder. Mas eu não cheguei a contemplar esta última, protestei. Cristo, somente Ele, é que terminará essa prova, replicou ela. Você fez o suficiente e agora você tem que prosseguir. Para onde? Perguntei. Isso é você quem decide, mas com o tempo ficando cada vez mais curto, sugiro que você procure chegar logo ao cume da montanha. A águia então se retirou, obviamente com muita pressa. Então me lembrei das portas. Comecei com aquelas que tinham me parecido tão atraentes. Quando cheguei diante da primeira delas, ela não me parecia atraente agora. Então fui para a outra e senti o mesmo. Alguma coisa mudou, observei em voz alta. Foi você que mudou, um dos anjos me respondeu. Me voltei para olhar para eles e impressionei-me por vê-los tão diferentes. Eles não tinham mais aquele olhar inocente em si, mas tinham agora uma postura régia e uma aparência de sábios. Eu sabia que eles refletiam o que também tinha acontecido comigo, mas agora eu me sentia incomodado de simplesmente pensar em mim mesmo. O que você me aconselha a fazer? Disse o líder deles. Ouça o seu coração, disse ele. É lá que essas grandes verdades agora habitam. Nunca pude confiar em meu próprio coração, respondi. Ele está sujeito a muitos conflitos. Eu também sou sujeito a ilusões, a enganos e a ambições egoístas. Por causa de todo o clamor do meu coração, para mim é até mesmo difícil ouvir a voz do Senhor falando comigo. Com a pedra vermelha agora no seu coração, Senhor, não creio que de agora em diante será desse modo. Foi o que me propôs o líder com uma confiança inusitada. Me encostei então na parede, pensando por que a águia não estava aqui, nesta hora em que eu mais precisava dela. Ela tinha ido por aquele caminho antes e saberia por que porta escolher. Mas eu sabia que ela não voltaria e sabia que o certo era eu mesmo escolher. Enquanto meditava, a porta terrível era a única que vinha à minha cabeça. Movido pela curiosidade, decidi voltar para lá e olhá-la de novo. Eu tinha me afastado dela tão depressa da primeira vez que nem cheguei a observar que verdade ela representava. Ao me aproximar dela, dava para sentir o temor brotando ao meu interior, mas nem ele de perto era tão intenso como foi da primeira vez. Diferentemente das outras portas, era muito escuro ao redor desta aqui. Tive que chegar bem perto para poder ler a verdade que estava posta sobre ela. Um tanto quanto surpreso li: o trono do julgamento de Cristo. Por que será que essa verdade é tão amedrontadora? Perguntei em voz alta, sabendo que os anjos não iriam me responder. Fiquei olhando para aquela porta por algum tempo e então fiquei sabendo que era por ela que eu deveria ir. Há muitas razões pelas quais ela é assim, tão amedrontadora. Foi o que aquela voz já familiar da águia me respondeu. Me alegro por você ter voltado, respondi. Será que eu fiz uma escolha infeliz? Não, você escolheu bem.
Esta porta vai levá-lo de volta para o topo da montanha mais depressa do que qualquer outra. Ela inspira medo, porque o maior medo que há em tudo que foi criado tem a sua origem através daquela porta. A maior sabedoria que os homens podem conhecer nesta vida ou na vida futura também se obtém através desta porta. Mesmo assim, são bem poucos os que vão por ela. Mas por que essa porta é tão escura? Perguntei. A luz dessas portas reflete a atenção que a igreja presentemente está dando à verdade que se acha por detrás de cada uma delas. A verdade por detrás desta porta é uma das mais negligenciadas nos dias atuais, mas é uma das mais importantes. Você vai compreender isso quando entrar. A maior autoridade que alguém possa receber será confiada apenas àqueles que entrarem por esta porta. Quando você vir Jesus Cristo assentado nesse trono, você também estará preparado para assentar-se com ele. Então, esta porta não seria tão escura e não causaria tanto medo se tivéssemos tão somente dado mais atenção a esta verdade? Perguntei. Correto. Se os homens soubessem que glória há por ser revelada atrás desta porta, ela seria uma das mais brilhantes, a águia lamentou. Entretanto, ela é ainda uma porta difícil de se passar. Foi-me dito para retornar e encorajá-lo, porque em breve você vai necessitar disso. Você verá uma glória maior, mas também um terror maior, tal como você nunca teve. Mas saiba que por você ter agora escolhido este caminho difícil, depois você não terá perdas. Muitos têm grande prazer em conhecer a bondade do Senhor, mas bem poucos são os que querem conhecer a sua severidade. Se você não abraçar essas duas coisas, você estará sempre em perigo de ser enganado e de cair de sua grande graça. Sei que nunca teria vindo até aqui se eu não tivesse gasto o tempo que fiquei com a Pedra Vermelha. Como é que eu poderia procurar ir pelo caminho fácil quando isso é tão contrário à natureza do Senhor? Perguntei. Mas agora que você escolheu este caminho, vá. Então, e bem depressa. Uma outra grande batalha está prestes a acontecer e precisam de você na linha de frente, disse ela. Me voltando para a águia, vendo uma forte determinação em seus olhos, a minha confiança cresceu. Finalmente, fui em direção àquela porta.